Olá, queridos alunos, meu nome é Marina Borges de Freitas, professora de Penal e Processo Penal, e hoje estou dando continuidade à Lei Maria da Penha, nossa quarta aula dessa série da Lei Maria da Penha, e eu vou continuar aqui no artigo 12 agora. Vamos lá. Aí eu falei, né, até a aula anterior, terminei o artigo 11 e agora eu prossigo. Eu tinha falado até a aula passada, no artigo 11, sobre o atendimento. Então, quando a autoridade policial atende essa vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui hoje eu vou falar sobre o registro da ocorrência. Então, eu vou registrar essa ocorrência. Então, quais são os atos, o que essa autoridade policial precisa fazer, esses procedimentos? Primeiro, ouvir a ofendida, lavrar o BO, né, o boletim de ocorrência, e tomar representação a termo. Então, eu pergunto, né, se aquela mulher ela vai querer representar ou não contra o ofendido. Perceba que a representação a termo se apresentada. Essa mulher ela pode formalizar o boletim de ocorrência e não querer representar contra o ofendido, tá? Eu vou colher todas as provas, quando eu digo eu enquanto autoridade policial, colher todas as provas que servirem para esclarecimentos. Eu vou remeter no prazo de 48 horas um expediente apartado, ou seja, separado do inquérito, porque o inquérito ele tem um prazo para acontecer. Nesse prazo para acontecer, em separado eu tenho que mandar para o juiz um expediente com os pedidos da ofendida em relação às medidas protetivas que aquela ofendida queria que fosse colocado em prática para ela. Tem várias medidas protetivas na Lei Maria da Penha, a gente vai ver. A mulher, ela formaliza os seus pedidos, ela fala no registro da ocorrência, eu queria que fosse essa e essa as medidas protetivas, ela pede, ela solicita para o juiz. Quem que manda esse expediente? A autoridade policial. Se aparecer na sua prova que a autoridade policial que solicita as concessões de medida preventiva, não é. Só quem pode pedir a concessão, né, das medidas protetivas é a ofendida e um membro do Ministério Público. A autoridade policial ela só encaminha esse expediente apartado do inquérito que quem formulou o pedido foi a própria ofendida, tá? 4. Determina que se proceda o corpo de delito, quando for o caso de um crime que deixa, né, vestígios aptos a serem submetidos ao corpo de delito, ou os outros exames periciais que forem necessários, pode ser que seja necessário ir naquele domicílio, né, um perito ali, um exame pericial na casa, enfim, os exames periciais que forem necessários, ouvir o agressor ou aquele que é suspeito de ser o agressor, lembrando que a gente só tem aí ainda a palavra da vítima, aquele agressor também, aquele suspeito precisa ser ouvido, e também as testemunhas, vizinhos, filhos, parentes, familiares, que podem ser ouvidos como testemunhas. Eu citei o exemplo dos filhos, eles são envolvidos, então eles não são ouvidos como testemunhas, mas serão ouvidos também, né, dependendo do caso concreto. Não com a qualidade de testemunha, mas também são ouvidos. Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. Então, a vítima de violência doméstica e familiar procurou a autoridade policial, ela formalizou ou registrou a ocorrência e ela falou, a identificação do agressor é tal, é o fulano de tal, se ela tiver, né? Porque não pode ser um caso que ela não tenha. A gente não tá falando só de companheiros. Mas, enfim, tudo que ela tem. Se ela tiver o nome completo, se ela tiver o apelido como aquela pessoa identificada, se for o seu companheiro e for mais fácil, maiores qualificações, como CPF, filiação, documentação, enfim. Verificar e também fazer juntar os autos ali, enquanto autoridade policial, se ele tem mandado de prisão contra ele, se ele já praticou violência doméstica familiar, às vezes contra essa vítima, às vezes contra outra vítima, às vezes praticou outros crimes e está sendo até procurado. Verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte. Então, aqui nesse momento, a gente ainda não está falando de suspensão, né, ou suspensão, né, ou retirada, enfim, do porte da posse de arma de fogo. Mas nesse momento tem que verificar se o agressor tem. Se ele tiver porte ou posse de arma, eu tenho que comunicar ao órgão que emitiu que supervisiona, né, o que concede essa porte ou essa posse de arma. Por quê? É um agressor ainda com um grau de periculosidade ainda maior. Então isso tem que ser supervisionado, isso tem que constar na ocorrência.
remeter no prazo legal os autos ao inquérito policial, ao juiz e ao Ministério Público. Explicando de forma resumida como que funciona. A vítima, e isso não só de violência doméstica familiar, qualquer crime, ela procura a autoridade policial, ela narra aquele crime. Se for interesse dela, ela apresenta sua representação. Aquilo ali vai ser investigado, ou seja, tem um inquérito policial num prazo estabelecido que as autoridades policiais fazem. Ao final do inquérito, a autoridade policial produz um relatório. O Ministério Público, como o responsável por oferecer a denúncia, ele vai ver se tem os indícios suficientes de materialidade e autoria e oferece a denúncia. E o juiz aceita ou não essa denúncia. Isso é explicado de maneira bem resumida, mas enfim, no prazo legal, então, quando o inquérito policial for finalizado, a autoridade policial produzir o relatório final, ela vai remeter ao juiz ao Ministério Público para saber se o MP vai oferecer ou não a denúncia. Aí eu gosto, vocês vão ver nas minhas aulas, que eu vou e volto um pouquinho. Por que eu vou e volto? Porque às vezes vai ter coisa interessante que eu falaria lá na frente a lei e eu dei uma reorganizada nela. Eu trouxe ela aqui pra frente para facilitar o entendimento. Lembra que eu falei com vocês? Vamos voltar aqui, ó. Que das funções da autoridade policial é remeter no prazo de 48 horas esse expediente. Então, eu, enquanto autoridade policial, vou registrar o boletim de ocorrência, vou iniciar o inquérito policial. Esse inquérito policial tem um prazo, que inclusive pode ser dilatado. Eu não posso que o pedido que essa ofendida, que essa vítima fez das medidas protetivas, demore a chegar no juiz. Então, eu continuo o meu inquérito aqui, vou investigando e de forma apartada, de forma separada, eu envio esse expediente ao juiz. Aí eu fiz um esqueminha aqui pra vocês. A autoridade policial presta o atendimento, tá vendo? Registra a ocorrência. A vítima solicita as medidas protetivas, olha no esquema aí. E no prazo de 48 horas, essa autoridade policial remete o pedido, o expediente das medidas protetivas que aquela vítima deseja que ela tenha a seu favor. Ele remete ao juiz. A autoridade policial não solicita se está errado e não decide. Ela pega o pedido da vítima e remete ao juiz, que vai tomar uma série de precauções, de providências em 48 horas. Que eu vou ver aqui com vocês quais são, tá? Artigo 18, por isso que eu antecipei. Eu não falei do expediente, eu não falei da autoridade policial remetendo o expediente em 48 horas. Eu antecipei aqui o artigo 18, que vai falar o quê? Do juiz recebendo esse expediente. Pro conhecimento, pro aprendizado de vocês ficar mais fluido, né? Mais em ordem cronológica. Então, eu, enquanto autoridade policial, remeti o expediente ao juiz, eu, enquanto magistrado, recebi esse expediente. Em 48 horas também, meu prazo é igual ao da autoridade policial, eu preciso conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas, tá? A vítima, ela pediu a medida protetiva A, B, C e D. Eu acho que vou aplicar a B e a C, acho que não vou aplicar nenhuma, acho que vou aplicar todas. Então, eu tenho que 48 horas conhecer o expediente e aplicar. Vamos lembrar que essa vítima de violência doméstica, ela pode estar até coabitando com o agressor. Pode estar com os seus filhos em comuns e não visitar o pai ainda. Então, eu preciso dessa decisão rápida, por isso o prazo de 48 horas para a autoridade policial remeter o expediente e no prazo de 48 horas para o magistrado conhecer e decidir. E ainda, determinar o encaminhamento do ofendido ao órgão de atenção judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento de separação, divórcio, anulação de casamento ou dissolução da união estável. Comunicar ao Ministério Público para que adote as medidas cabíveis e a gente vai ver quais são as funções aí do MP no caso de violência doméstica e familiar e determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Aí que foi o esquema que eu falei, agora a gente volta no artigo 12, só para vocês entenderem. Eu, enquanto autoridade policial, remeti ao juiz, eu, enquanto magistrado, o que eu tenho que fazer? Ambos em 48 horas. Artigo 12, parágrafo 1º. O pedido da ofendida será tomado a termo. Então, assim, não basta a autoridade policial falar, mandar esse expediente, ele mesmo narrando, o delegado, ela pediu isso, isso, isso. Não, ele vai ser tomado a termo, vai escrever até para que ela possa assinar no final. Então, vai ter a qualificação da ofendida, a qualificação do agressor, quando ela possuir, nome e idade dos seus dependentes, descrição sucinta do fato e das medidas protetivas que ela solicita,
Informação sobre a condição de ofendida ser pessoa com deficiência e se a violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de sua deficiência. Então isso tem que constar ali no termo que é tomado. A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no parágrafo 1º, ou seja, esse pedido da ofendida, o boletim de ocorrência, a cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. A ofendida pode ter apresentado ali, por exemplo, um atestado médico, ela pode ter ido no hospital antes, então ela tem um laudo médico. Essas agressões podem ser recorrentes, então ela ter trazido outros documentos. Ele vai juntar tudo nesse pedido da ofendida, tá? Serão admitidos como meios de prova os laudos, eu acabei adiantando, né? Os laudos, os prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, enfim, que conseguir provar de alguma forma ou pelo menos iniciar esse lastro probatório da violência que ela sofria. Os estados do Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência, darão prioridade no âmbito da Polícia Civil à criação das DAMs, igual eu falei, dos núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas no atendimento e investigação de violências graves contra a mulher. Então, essa prioridade aí nesse atendimento da violência doméstica e familiar em várias fases. Seja na delegacia, que é o momento, né, a delegacia especializada, que a mulher vai denunciar, vai levar a conhecimento do Estado a sua violência, seja nos núcleos investigativos, quando essa mulher infelizmente já veio a óbito, então você precisa que tenha um núcleo especializado em investigar esses feminicídios, ou seja, esses homicídios que ocorrem em razão da vítima ser mulher. E equipes especializadas nesse atendimento aí, que na lei a gente trata de atendimento multidisciplinar, que também será trabalhado mais pra frente. Em seguida, a autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica familiar e seus dependentes. Artigo 12c. Verificada a existência de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Esse artigo, gente, vocês grifam, vocês colocam um pisca-alerta nele, vocês vêm, voltam nele várias vezes, porque assim, a chance dele cair é muito grande. Por quê? O que acontece é o seguinte, a Lei Maria da Penha, ela falava que esse afastamento do lar é uma medida protetiva e terminava aí no inciso 1º, quando falava pela autoridade judicial. Só que o que aconteceu? Em 2019 teve uma inserção na Lei Maria da Penha e que fala que vai poder ser pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Então, quando a gente tiver um município que divide, que é comarca em outro município, então não vai ter uma autoridade judicial tão próxima ali. Por isso que dá essa competência ao delegado de polícia para determinar esse afastamento. Pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não tiver delegado no momento da denúncia. Por que vocês têm que grifar esse artigo? O que acontece é o seguinte, em 2019 acrescentou. O que falava que era só autoridade policial falou, opa, às vezes não é sede de comarca. Então fica complicado esperar a autoridade judicial. Então a gente deixa o delegado de polícia. Às vezes não é sede de comarca e o delegado de polícia não está disponível no momento. Então eu deixo que o próprio policial ele determine esse afastamento. Primeiro vamos entender a razão dessa inserção e depois eu vou falar a polêmica. Por que se inseriu isso na lei? Gente, esse afastamento tem que ser imediato porque a vítima pode ir a óbito, pode morrer, pode sofrer agressões gravíssimas. Então precisava que em caso de risco atual ou iminente à vida ou integridade física, tanto da mulher quanto dos filhos, né, dos dependentes, esse afastamento do lar fosse imediato. Se a autoridade judicial não dava conta sempre desse afastamento imediato, quando não era sede de comarca, quando não era sede de comarca e nem tinha um delegado e um policial, a lei vem e fala, não, esse afastamento, de forma excepcional, esse afastamento do lar, ele pode ser feito por autoridade policial ou pelo delegado de polícia. Porque a gente está prevendo, a gente está protegendo um bem muito maior, que é a vida e a integridade física, tanto da vítima quanto dos dependentes da vítima. A polêmica reside porque só pode determinar medidas preventivas, a gente vai ver mais pra frente, ou o juiz. Então, como que eu falo que o delegado pode e o policial pode? Porque eu tô tentando prevenir que essa mulher morra ou que ela sofra, né, que a sua integridade física ou psicológica seja abalada. Eu tô numa situação de extrema urgência, por isso que eu admito excepcionalmente o delegado ou o policial. Mas nesses casos, do 2 e do 3, que foi o delegado, que foi o agente policial ali, nesses casos o juiz vai ser comunicado no prazo de 24 horas e vai decidir
sobre a manutenção ou não dessa medida protetiva. Por quê? Eu estou numa situação de emergência, essa mulher está correndo risco de vida. Eu, enquanto delegado, eu estou numa comarca, eu estou num município que não é sede de comarca, eu vou ter que enviar para a sede da comarca, vai demorar. Eu fico esperando, eu tiro esse agressor, esse possível agressor da residência, e no prazo de 24 horas, o juiz, aí eu informo o juiz vai decidir se vai manter ou não. Pode ser que ele não mantenha, tudo bem, mas eu consegui evitar ali um dano mais grave, tá? Mesma coisa, se não é sede de comarca, o delegado não está disponível, enquanto policial eu vou voltar para a delegacia, eu vou esperar no dia seguinte o delegado que estiver de plantão, enfim, o delegado começar o seu plantão. Não posso. Eu tenho que afastar e, claro, no prazo de 24 horas, o juiz da sede da comarca vai decidir. Pode ser que ele não concorde com o que o agente policial fez. Mas, enfim, eu consigo ter uma medida ali, eu consigo dar um instrumento a essa autoridade policial, esse policial que não tem delegado disponível, que não tem juiz disponível naquele momento, de não deixar a mulher permanecer na violência, tá? Isso foi polêmico, isso tinha polêmica, tinha gente que não concordava, que falava que a competência para deferir, né, essas medidas seria da autoridade judicial. Mas agora, né, foi decidido, muito recente, teve a decisão de que pode sim, primeiro porque é submetido no prazo de 24 horas. Então esse juiz que vai decidir sobre a manutenção ou não. E segundo, que está lidando com um risco muito alto, que é a vida ou a integridade física ou psicológica dessa vítima ou dependente. Então, excepcionalmente se permite sim. Então esse artigo ele foi considerado constitucional, legal e foi mantido. Parágrafo 2º. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou efetividade da medida protetiva, não será concedida a liberdade provisória do preso. E se a medida protetiva pode ser que não seja cumprida, se a vida da vítima está colocada em risco, eu não, enquanto juiz, eu não concedo a liberdade provisória àquele preso, no caso concreto. Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, vai se aplicar as normas do Código de Processo Penal, Processo Civil, da legislação específica relacionada à criança, adolescente ou idoso, que não configurarem com o estabelecido dessa lei. Claro, gente, as normas procedimentais que estão dispostas na Lei Maria da Penha vão ser aplicadas, mas a Lei Maria da Penha, ela não é um instituto predominantemente processual ou exclusivamente processual, ou que tem o objetivo de amparar todo o processo, todo o procedimento do processo da Lei Maria da Penha. Não, dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vai aplicar o que está na Lei Maria da Penha e, nos muitos casos, as regras que não estão dispostas aqui, a gente aplica normalmente o processo civil, normalmente o processo penal, o ECA, a legislação do idoso, tá? Artigo 14. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal. O que é isso? A Lei Maria da Penha ela veio para coibir, ela veio para prevenir a violência doméstica e familiar e ela veio para criar os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. São juizados que eles pretendem unir as demandas, tá? Então as demandas cíveis e criminais elas são julgadas não mais por um juiz criminal e por um juiz cível de forma apartada. Elas vão ser julgadas de forma conjunta nesse juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher que tem competência mista, tá? Podendo ser criados pela União, DF, territórios ou estados, para processar o julgamento, claro, das práticas relacionadas às demandas civil e criminal da violência doméstica e familiar contra a mulher. Os atos processuais poderão se realizar em horário noturno. É tamanha urgência, a violência doméstica e familiar, ela é tão grave, ela está num âmbito tão delicado, do interior ali da unidade doméstica, ou no interior da família, ou nas relações íntimas de afeto, que eu preciso facultar, né, trazer essa possibilidade do horário noturno aí para os atos processuais. 14A. A ofendida tem a opção de propor a ação de divórcio ou dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então eu fui vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, a minha demanda está lá no juizado de violência doméstica, que é um juizado de competência mista, a minha ação de divórcio, a minha ação de anulação de casamento,
ação de dissolução de união estável, enfim, de divórcio, o que for, eu posso submeter ele também. Ele tem competência mista para isso mesmo. Só que eu vou excluir a pretensão relacionada à partilha de bens. Esse juizado, ele tem sim competência civil criminal, mas na seara de partilha de bens ele não entra. E aí eu vou ter que ter um processo separado, né? Não vai poder ser no juizado de violência doméstica e familiar. E por último, se inicia a situação de violência doméstica e familiar após o juizamento da ação de divórcio e dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. Eu coloquei aí o princípio da perpetuatio jurisdictionis. Vou explicar o que é isso. A gente não falou que junta tudo nos juizados de violência doméstica e familiar? Eu junto tudo, as demandas cíveis, as demandas penais, tudo lá. Só que vamos pensar num caso específico. Eu, vítima de violência doméstica e familiar, ajuizei uma ação, comecei uma ação de dissolução da minha união estável, que eu tinha com o meu agressor. Não entrei com a demanda penal, não representei, não registrei ocorrência, eu apenas quis dissolver minha união estável e ponto. Tá? Depois as violências ficaram mais graves, ou não tinha violência e tem violência depois, e aí eu represento contra meu ofensor e se inicia uma ação criminal. Nesse caso não vai juntar. A ação criminal vai estar lá no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas a ação de dissolução de união estável, de divórcio, que já começou numa vara civil, nesse caso não vai juntar. Porque a gente tem um princípio, e aí eu posso trazer uma aula bem bacana sobre competência, caso vocês queiram, vocês colocam aqui nos comentários que eu trago, porque tem muitas regras de competência, mas uma delas é essa: se a ação já começou e teve uma situação superveniente que muda a competência, não interessa, eu mantenho a competência ali, até porque já produziu prova, já pode ter feito oitiva, já pode estar na fase até de sentença, enfim, já pode ter acontecido tanta coisa ou não ter ocorrido. Independente disso, eu permaneço ali. Então é um caso que os processos vão seguir apartado. Eu entrei com o processo de dissolução de união estável antes do processo da violência, então permanecem separados. Com isso eu encerro mais esse bloco, né, da Lei Maria da Penha com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Deixem seus comentários, sugestões, críticas, são todas muito bem-vindas. E continuem aqui pra gente dar, né, continuidade aos próximos artigos da lei. Um forte abraço e até a próxima aula.